Olá, bom dia! O Poder e Negócios de hoje vai falar sobre liderança. A gente traz para você a experiência de um alto executivo recifense que se tornou CEO de uma multinacional de consultoria que oferece soluções de estratégia e de negócios, desenvolvimento e manutenção de aplicações tecnológicas e serviços de terceirização. Esse recifense é Ricardo Neves, que durante a pandemia reinventou conceitos de liderança. Sentado numa cadeira no quarto da casa dele, conseguiu resultados extraordinários. Ricardo Neves está aqui com a gente. Bom dia, Ricardo. Bem-vindo e parabéns pela trajetória, viu? Opa, Meire, primeiro, obrigado. É uma honra para mim estar aqui batendo esse papo, voltando aqui para o Recife. É muita satisfação de estar aqui hoje. Bom, antes de falar sobre o líder de sucesso, me conte, como foi sua infância aqui no Recife? Se você sempre teve essa vontade de entrar nesse ambiente de negócios e se sua preparação foi muito difícil? Olha, Meire, eu tive uma infância maravilhosa, uma família maravilhosa aqui no Recife. Onde realmente eu aprendi muito, com muitos amigos, sabe? Eu acho que as minhas raízes nordestinas, as minhas raízes pernambucanas me deram muita força. Mas eu me lancei logo cedo a ir para São Paulo, começar um pouco da minha carreira. Passei como trainee de uma consultoria de grande porte lá em São Paulo e fui para lá. De lá eu terminei indo para os Estados Unidos, eu fui também trabalhando nessa mesma empresa, tentando fazer inclusive um curso que chamava-se MBA, não é? Para você aumentar o seu conhecimento. Eu me formei aqui na Universidade Federal de Pernambuco em Economia e depois fiz um curso justamente na época de processamento de dados. Foi ali que eu comecei a minha carreira em tecnologia. Então depois em São Paulo, nos Estados Unidos. Cheguei nos Estados Unidos, conheci a minha atual esposa que estava fazendo um doutorado lá. Ela falou, olha, eu vou voltar para o Brasil. Eu falei, eu vou ficar. E o que aconteceu, Meire? Voltei com a minha esposa, 25 anos de casado, 2 filhos. E eu acho que foi nesse processo, eu tive talvez a inspiração muito no meu pai, que também foi um executivo, que também passou por várias empresas como líder. Eu acho que eu me espelhei muito nessa carreira de buscar aquilo que eu poderia fazer da minha vida. Foi muito gostoso. Muito importante a gente ter um referencial para a gente seguir o nosso objetivo, né? A gente está aqui com você como um exemplo maravilhoso para quem quer ser líder. Daqui a pouquinho, viu, gente? Ele vai trazer dicas, orientações para você que quer desenvolver, assim, um negócio de alta performance na sua empresa, na sua companhia. Agora, me fala um pouquinho sobre a NTT Data no Brasil. Olha, a NTT é uma empresa global, multinacional, com base no Japão. Ela hoje está presente em 50 países, somos mais de 130 mil pessoas, 5 mil delas aqui no Brasil. É uma empresa que vem desenvolvendo serviços justamente nessa área de tecnologia. A gente ajuda nossos clientes normalmente são grandes empresas nacionais e multinacionais, para fazer o desenvolvimento, por exemplo, de sistemas, de desenvolvimento de aplicativos, suporte desses aplicativos, muito projeto de chamada transformação digital. Hoje, Meire, com essa área dos dados, né, análise de dados, chama-se Analytics, ou a parte de inteligência artificial, por exemplo, a gente tem clientes onde a gente atua, por exemplo, assistentes virtuais. A gente tem algumas dessas assistentes virtuais para a força de vendas desses clientes, que usam justamente os dados para apoiá-los. Então, é uma empresa de pessoas, ou seja, basicamente você fala que é uma empresa de serviços de tecnologia, onde as pessoas são fundamentais para executar esse serviço e trazer, né, a qualidade para os nossos clientes. E estar à frente de uma companhia como essa é um grande desafio. E esse desafio veio num momento bem difícil da nossa economia, né, dos nossos negócios. E aí você se tornou CEO, né, um executivo de alto padrão dessa companhia. Como é que foi esse convite e aceitar justamente para controlar tantos funcionários de casa remotamente, Ricardo? Pois é, Meire, é isso um pouco de que eu falo nesse livro, né, que a gente lançou, que é o CEO Virtual. Foi justamente aqui que eu tentei descrever um pouco dessa história, que eu vou tentar comentar aqui rapidamente com vocês, né? É uma história muito bacana, muito gostosa, porque justamente começa com quase 30 anos que eu tive, 30 anos que eu tive de carreira numa consultoria. Como eu falei para você, eu saí do Recife, fui como trainee, né, o primeiro emprego nessa companhia chamada PwC, e
desenvolvi toda a minha carreira lá. 30 anos depois, eu recebo, né, uma ligação de um headhunter, como se chama, daqueles... É um caçador de talentos. É um caçador de talentos, né? E ele fala, olha, eu tenho uma posição muito interessante, porque é a posição de presidente, a posição de CEO, a pessoa que vai realmente comandar uma grande operação de tecnologia, de serviço de tecnologia no país. Toda a minha carreira foi feita em consultoria em tecnologia. Então, eu atendi clientes sempre em grandes projetos de transformação de tecnologia. E eu senti que aquilo era um momento exato que eu poderia, realmente, depois dos meus 55 anos, fazer algo diferente, continuar, né, um processo de desenvolvimento, de liderança, um processo de desenvolvimento pessoal que me chamou a atenção. Então, olha, gente, estamos em fevereiro de 2020, Meire, onde eu fiz todas essas decisões. Você se lembra? Ouvíamos naquela época alguma coisa sobre um vírus chinês, alguma coisa que estava acontecendo lá na China, né? O novo coronavírus ainda estava bem distante. Bem distante, a gente não imaginava, né, que teria esse impacto, começava algo na Europa. Assinei tudo isso e estava esperando começar, né, a fazer esse processo como CEO da operação. O que aconteceu na prática foi que 15 dias antes de eu assumir como o presidente, o CEO dessa operação, tudo parou, né? Fomos todos para casa, né? E começamos a trabalhar de lá. Então, dia 1, eu acordo de manhã, faço a barba, tomo banho, boto até um paletó, sapatos, cintos, entendeu? E sento na minha casa para assumir como CEO de uma empresa que, aquela época, Meire, eu vou te contar um pouco dessa história, aquela época tinha 2.600 pessoas. E naquele momento, uma das coisas que mais me trazia assim como líder era pensar que eu era o líder pela primeira vez, eu era, como eu brinco, um trainee de CEO, né? Mas que 2.600 pessoas seriam impactadas pelas minhas decisões. 2.600 famílias dependiam das minhas decisões, sabe? E aquilo foi algo que eu fui crescendo e trabalhando assim para passar para essas pessoas uma tranquilidade ou uma visão otimista daquilo que ia acontecer na frente, mas ao mesmo tempo eu não podia deixar de ser realista. Eu tinha que dizer, olha, gente, vamos por aqui, vamos tomar cuidado. Os pontos principais mesmo que eu me lembro naquela época falavam sobre, primeiro, a segurança das pessoas. Depois, vamos ficar juntos aos nossos clientes. Nós somos uma empresa de serviço e temos que apoiar nossos clientes nesse momento. E por terceiro, estamos passando por tudo isso, vamos ver como é que a gente ajuda a sociedade que a gente está dentro dela, como é que a gente se participa, sabe? É interessante porque o líder, ele tem uma figura de exemplo, né? Então, se você chega triste ou com uma cara fechada na empresa, na companhia, todo mundo já pensa, puxa, será que o trabalho está indo mal ou tem algum problema em relação à empresa? Então, você sempre serve de parâmetro. Exatamente. E como foi controlar isso de longe, remotamente? Porque a gente sabe que o trato pessoal é muito difícil, mas o trato virtual deve ser ainda mais desafiador. Era verdade, Miri. Conquistar essas pessoas através simplesmente da câmera, né? Das pequenas interações que a gente fazia. Eu acho que a primeira coisa que aconteceu, que foi uma grande descoberta para mim, foi justamente o fato de que eu trouxe as chamadas raízes pernambucanas, a autenticidade. Eu fui ficando cada vez mais seguro em trazer o Ricardo realmente líder, realmente tranquilidade de colocar as pessoas de quem a gente é. E deixa eu te contar uma história. A primeira coisa, estamos aí, né, em 2020, em junho de 2020, chega a primeira festa junina, né? E a gente falou, a empresa tinha uma tradição de celebrar essa festa e o marketing falou, olha, vamos celebrar ela virtual, vai ser o jeito. Eu disse, vamos. Então começamos a trabalhar, eu como nordestino disse, olha, uma festa junina vai ser muito bacana. E aí começamos a trabalhar nela e definimos o seguinte, que íamos, o marketing me sugeriu estar fantasiado de caipira, como se chama, ou de matuto. Veja só, é um CEO, né? Isso. É a figura 1 da empresa. Toda caracterizada. Toda caracterizada como um caipira, entendeu? E eu disse, olha, não vou pagar o mico sozinho, vou colocar toda a diretoria comigo vestida também, mandamos para todo mundo. Fizemos um concurso de fantasias, um concurso de fotos, das mesas, das pessoas, sabe? E envolvemos, e naquele momento, realmente eu comecei a me comunicar com as pessoas de forma a dizer, olha, nós estamos aqui, mas vamos celebrar, vamos aproveitar esse momento que a gente está junto. Meire, eu tive 1.300 pessoas online comigo, festejando, sabe? Essa é a diferença de um líder e de um gestor, né? Inclusive no livro aí, o CEO virtual, o senhor pode até
mostrar para a gente essas lições aí de liderança são muito importantes, não só para quem quer ser líder, né? Não só naquele momento de pandemia, são 10 capítulos, né, nos quais o senhor traz uma infinidade de dicas, né, de orientações. Fala também sobre os bastidores dessa missão difícil que vocês assumem. Exatamente, Meire. Foi a partir desse processo assim, de se sentir mais seguro, de trazer a autenticidade, trazer as raízes, sabe? Eu comecei realmente a trabalhar bastante em comunicação. Como é que eu podia fazer? Eu fiz um CEO, eu fiz um happy hour do CEO, sabe? Cada vez a gente juntava as pessoas e eu fazia uma brincadeira e falava para as pessoas o que é que estava acontecendo na empresa, o que é que a gente ia fazer, quais eram os planos. E depois desse primeiro happy hour, uma pessoa mandou um feedback, falou para mim, me chamou para um happy hour e não pagou a minha cerveja. Eu digo, opa, rapaz, a gente vai ter que, eu não consigo pagar para todo mundo, mas vamos fazer o seguinte, a gente fez sorteios de vouchers de delivery, sabe? Para que a pessoa pudesse dizer, olha, eu não posso pagar para todo mundo, mas está aqui, 10 vouchers de sorteio. Eram ações pequenas como essa, sabe? Ricardo, motivação é a palavra número 1 para você conseguir bons resultados? Quer dizer, motivação e confiança? Absolutamente, Meire. Eu acredito, eu gosto muito de uma palavra chamada engajamento, sabe? Eu acho que é muito importante que o líder, né, trabalhe. Por isso que eu acho que a autenticidade, a comunicação, a capacidade realmente de ser entendido pelas pessoas, sabe? De falar um pouco da linguagem delas. E a linguagem é a linguagem humana. No momento que você se expõe, no momento que você brinca, no momento que eu estava fantasiado, né, de matuto, eu acho que as pessoas começaram a ver aquele CEO, aquela coisa que era intocável, como uma pessoa humana. E a partir dali você ganhou uma relação. As famílias que estavam, sabe? Aí a gente chegou à próxima grande festa, brincando ainda na história de festa, foi um Halloween. E aí no Halloween... Fantasia também. Fantasia também. Eu estava no primeiro Halloween de Drácula, entendeu? E toda a diretoria também comigo. E a gente brincando e fazendo um concurso de fantasia com as famílias. E a gente falando as mensagens importantes, agradecendo as pessoas pelo trabalho, falando para as pessoas se cuidarem, que era importante a saúde não só física, a saúde mental, Meire. Durante esse processo, né, que a gente teve da pandemia, foi muito complexo. As pessoas, muitas pessoas não tinham a estrutura dentro de casa, né, para fazer o trabalho, ou até a estrutura emocional de talvez estiverem sós. Cada pessoa era uma situação, entende? Então, através dessa coisa assim do lúdico, da brincadeira, da comunicação, de ser alguém humano, de ser uma pessoa que estava diante disso, essa conexão faz o que eu chamo do engajamento. E esse engajamento, Meire, principalmente para uma empresa de serviços, traz resultados fantásticos. Falando em resultados e engajamento, é importante a gente dizer que não é só conquistar a confiança, né? Conquistar o engajamento, você precisa também conquistar o resultado. E isso veio com essas ações aí, então, Ricardo. É verdade, Meire. Olha, te falo que eu acho que você colocou muito bem que as pessoas realmente fazem muita diferença nos resultados do negócio. Os resultados, depois desses 2 anos e meio que eu estou à frente da organização, o que aconteceu, Meire, é que a gente dobrou o tamanho da empresa. Não sei se você notou quando eu falei que quando eu cheguei lá eram mais de 2.000? 2.600, hoje a gente bateu 5.400 pessoas. Por quê? Porque eu acho que houve, claro, uma demanda, houve um aumento da necessidade de serviços por tecnologia, serviços que a gente presta, entendeu? E que parte dessa demanda foi justamente trazida pela dificuldade das pessoas fazerem negócios desde casa, né? Quem não passou a fazer uma compra online, né? Quem não fez até uma telemedicina, né? Tudo aquilo tem tecnologia por trás. E é justamente essa tecnologia por trás que os serviços que a gente presta na NTT Data se dá. Mas o engajamento dessas pessoas, a forma com que as pessoas se colocaram para atender os clientes, para fazer a produtividade, isso foi fantástico mesmo. Que tipo de negócios vocês estabelecem com Pernambuco? Olha, nós temos aqui, inclusive, graças a Deus, nós acabamos de fazer a nossa inauguração, o embarque no chamado Porto Digital do Recife, né, lá no Recife Antigo, onde ali nós temos um polo, né, de várias empresas de tecnologia e nós queremos participar disso. A multinacional viu no Recife também uma forma de capturar talentos
Dentro de Pernambuco, nós temos muitos talentos. Eu gosto de falar como um certo embaixador dele, afinal, saí daqui. Eu tinha uma brincadeira, Meire, quando eu estava em São Paulo, dizer, olha, a competição no Recife é muito alta. Eu tive que vir para São Paulo para poder me desenvolver, entendeu? Porque realmente tem muita gente boa aqui, Meire, e a gente justamente veio buscar isso, veio buscar o talento, desenvolver o talento. Numa empresa de serviço como a nossa, a forma com que você desenvolve a empresa é quando as pessoas se desenvolvem. Quando uma pessoa tira um novo certificado, quando ela se desenvolve, a empresa está se desenvolvendo. E o que aconteceu, Meire, nesse período da pandemia, é que houve um aquecimento muito grande nesse mercado de tecnologia, onde já existia uma grande escassez de recursos, Meire. Tem um estudo da Brascom, que é a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia e Telecomunicação, que indica, Meire, que sobram 100 mil vagas por ano não atendidas no setor de tecnologia. Exatamente. A gente está passando por essa necessidade aqui em Pernambuco, necessidade de capacitação, porque muitos jovens, eles precisam de oportunidades, mas eles precisam ter acesso a esses mecanismos, né, que façam com que eles estejam aptos, né, para assumir essas vagas. É também um grande desafio de treinar esses jovens, né, para assumir, assim, riscos, assumir desafios, né? Desafios. E foi isso que a gente fez, Meire. Olha, foi muito interessante, porque eu acho que um dos segredos de sucesso que eu, de alguma forma, conto nesse livro foi justamente aquele de apostar no desenvolvimento das pessoas. A gente foi, na época, e buscou uma startup, sabe, Meire, que tinha uma grande base de jovens interessados em tecnologia. Nós desenvolvemos cursos de formação de programadores nessa base, e nós fomos ao mercado e colocamos à disposição, no primeiro curso, 15 mil bolsas de estudo de graça, para que as pessoas entrassem online e fizessem esses cursos de 180 horas, onde pessoas da empresa faziam o monitor, eram monitores dessas pessoas, respondiam dúvidas, existiam testes. E foi uma coisa assim maravilhosa, porque 16 mil pessoas se inscreveram, Meire. E esse programa vai continuar? Ou seja, ainda há oportunidade, porque quem está em casa, no trabalho, assistindo agora ao nosso programa, está querendo saber. Pois olha, ele continua até hoje, tem uma história muito bonita. Essa é uma plataforma, se você quiser eu posso falar o nome dela. Sim. É uma plataforma que se chama Digital Innovation One. DIO, D-I-O. Depois, talvez no Google, eu posso te passar, a gente colocar aqui, porque foi maravilhoso. A gente fez esse primeiro curso, veja, desse primeiro curso de 15 mil pessoas, 16 mil pessoas, né, 300 pessoas se formaram no curso. E eu devo ter contratado umas 50 dessas pessoas. Mas as outras 250 estavam preparadas e eu brinco que as outras 15.700 deram um passo para a formação, por exemplo, na área de tecnologia. Meire, hoje, 2 anos depois, nós criamos 8 cursos, nós tivemos até hoje 80 mil bolsas e 4 mil pessoas se formaram nesses pequenos cursos que a gente fez. Recentemente, eu preciso te falar, a gente fez também um programa aqui em Pernambuco, mês passado, sensacional, justamente com o apoio do Porto Digital, onde a gente fez um chamado Empregaço. Fizemos 2 dias, né, de entrevistas, palestras, etc. 1.500 pessoas mandaram os currículos. Nós fizemos 200 entrevistas e contratamos 50 primeiros empregos em tecnologia aqui. Nossa, então, é isso, de alguma forma, sabe, Meire, que me enche de orgulho de estar de volta e ter um recifense justamente trabalhando com isso. E olha, trazendo grandes talentos para essa empresa. Isso aqui não é nenhum favor, isso aqui é o processo de você buscar talentos e desenvolver pessoas. Que, na minha opinião, Meire, quando eu escrevi esse livro, sempre, assim, eu acho que aflorou muito isso como meu propósito como líder, sabe? A gente está vendo aí o brilho nos seus olhos, a gente vai interromper um pouquinho para chamar o intervalo e logo depois do intervalo a gente volta para falar mais sobre liderança e orientações de um alto líder, né, de grande performance para você que quer desenvolver grandes negócios. A gente volta rapidinho, até já.
Estamos de volta com o Poder em Negócios, hoje falando sobre liderança. Segundo especialistas, nem todo gestor é líder. Há habilidades que só um líder é capaz de reunir para alcançar sucesso. E hoje estamos trazendo o exemplo de um recifense que soube usar as habilidades longe da equipe durante a pandemia e alcançou grandes resultados. Ricardo Neves, CEO da NTT Data no Brasil, é o entrevistado de hoje. Vamos falar sobre formação de equipe, o que é necessário para você reunir talentos, uma boa equipe para comandar, para seguir o barco. Olha, Miri, eu acho que assim, na formação de equipe, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um propósito único, sabe? É você trabalhar, principalmente que as pessoas entendam que está todo mundo remando numa mesma direção. Esse foi um pouco do meu grande desafio ao chegar como CEO numa companhia que já tinha vários líderes, pessoas que tocavam esse negócio de uma forma muito eficiente. E foi isso, olha, primeira coisa, vamos criar um objetivo comum. A gente se sentou, mesmo na pandemia, mesmo por vídeo, nós conseguimos dizer, olha, qual é o nosso propósito, qual é a nossa causa justa, o que queremos realmente fazer. E a partir dali, você começa realmente a trabalhar que as pessoas tenham essa causa justa. Existe um escritor muito famoso chamado Simon Sinek, né, do porquê. Comece pelo porquê, e foi assim que a gente começou esse desenvolvimento de time, começando pelo porquê. Depois, a gente trabalhou 5 áreas que, na minha opinião, são fundamentais dentro desse time. É a construção de confiança. Quando as pessoas se confiam, elas se abrem mais sobre as necessidades de suporte que elas têm, a tal da vulnerabilidade que a gente ouve falar aí. Depois, é você, com confiança, você trazer o conflito. O conflito, alguém pode dizer, poxa, Ricardo, conflito sim, porque o conflito é importante para ter novas ideias. Se todo mundo concorda, tem alguma coisa equivocada ali. Então, a confiança, o conflito, depois a responsabilidade, a capacidade das pessoas confiarem que aquilo que foi combinado vai ser feito e eu cobrar um ao outro. Olha, fulano, você precisa fazer isso, o outro precisa fazer aquilo, tá certo? Então, a confiança, o conflito, né? A responsabilidade e, principalmente, o fato de que o que vai ser definido como produto final e como aquele produto vai ser distribuído entre o grupo é fundamental para que você crie esse time. Isso justamente também está na base de um escritor famoso também chamado Patrick Lencioni, chama as 5 disfunções de um time. E foi isso que a gente trabalhou bastante no livro, eu comento um pouco desse trabalho, sabe? E a diversidade também é muito importante, né, para você levar à frente um propósito, Ricardo. Absolutamente, Meire. O que eu vejo hoje é que a diversidade, ela realmente, ela cobre, né, o perímetro de resolução de um problema. Os problemas hoje, Meire, ficam cada vez mais complexos. Se todo mundo só conheceu, foi especialista numa única área, só entender, ter a visão daquilo num único local, você não tem a cobertura que você precisa. Então, ter uma chamada diversidade cognitiva, pessoas que vêm de diferentes backgrounds, de diferentes origens, de diferentes visões, é isso que faz a riqueza de um time na hora que você vai realmente resolver um problema. E olha, esses problemas são muito grandes também e diferentes. Você sabe que um problema que é muito interessante, Meire, hoje é você imaginar que nós temos, por exemplo, no país, eu ouvi estatísticas de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E parte dessas pessoas, às vezes, são invisíveis aos negócios. Algumas empresas não veem essas pessoas. Por exemplo, vamos falar aqui de deficientes visuais, tá certo? Deficientes visuais seremos todos, Meire. No decorrer da nossa longa vida, e cada vez ela fica mais longa, nós vamos ter dificuldade de leitura ou ver alguma coisa, tá certo? E essas empresas que não enxergam essas pessoas é quando os seus aplicativos, quando os seus sistemas no computador, onde for, ele não leva em consideração. É por isso que eu tenho muito orgulho de, por exemplo, falar um serviço que a gente presta hoje na NTT Data do Brasil de acessibilidade digital. A gente testa os aplicativos, por exemplo, de um grande banco brasileiro. Todos os aplicativos que estão no celular daquele banco, eles são acessíveis por um deficiente visual, através de um leitor de tela. E aqui no livro é legal porque eu conto quando eu me encontrei com eles, quando eu fiz uma reunião, sabe, virtual, para conversar com esse deficiente visual. Porque visuais. você tem esse público na sua companhia. Eu tenho, são mais de 60 deficientes visuais
que trabalham, sabe, aqui. E nesse livro eu conto um pouco dessa conversa que eu tive com eles, onde a primeira coisa era você se apresentar para eles. Você tinha que falar, olha, eu sou Ricardo Neves, eu sou branco, tenho poucos cabelos, com óculos arredondados e até aquela velha brincadeira, tenho 58 nesse corpinho de 57, para dar aquela abertura. Mas o ponto principal foi quando uma deficiente, a Jéssica, falou para mim, Ricardo, nós acabamos de ajustar esse aplicativo que permite agora que um deficiente visual tire sua selfie para que ele possa ter acesso, porque ele dizia, o aplicativo dizia mais à direita, mais à esquerda, agora você pode. Ali, o deficiente visual conseguia, então, abrir o aplicativo com sua própria foto. Meire, isso é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo... É simples para quem lida com tecnologia, né? Para quem está do lado de cá, a gente entende uma complexidade. É para isso que vocês existem, com a expertise que vocês têm, né? É isso mesmo. E você imagina o impacto na autoconfiança dessas pessoas. Ela não precisa pedir para alguém fazer algo para ela, ela mesma pode fazer. E é justamente aqui que estamos nós com tecnologia. A gente está vendo aí o olhar de um líder que se preocupa com o todo. Mas qual seria o grande erro de uma pessoa que se propõe a liderar uma equipe? Olha, Meire, talvez, assim, na minha concepção, o erro seja realmente o chamado ego, sabe? Eu acho que o problema é você entender muitas vezes que um cargo é algo temporário, sabe? Totalmente, ele passa. Tem só um cargo que é vitalício, que se chama a paternidade, o pai. Eu tenho até um capítulo no livro que eu falo que o meu projeto mais difícil é o projeto da paternidade. E esse cargo eu nunca vou deixar de ter, não é verdade? Mas o cargo de um CEO, o cargo de um diretor, um cargo do que for, ele passa, Meire. O que eu acho que acontece às vezes com o líder é que ele começa a se achar talvez maior do que ele mesmo, ou de saber entender que somos todos pessoas humanas, temos todos os nossos defeitos, problemas, né? E que aquilo não vai retirar de você a importância do cargo que você tem, sabe? Pelo contrário, eu acho que quando as pessoas se veem conectadas com pessoas que eles consideram iguais, humanos, a capacidade daquilo que a gente falou de engajamento é muito maior. E como é que você faz cobranças de uma equipe para alcançar as metas a que a companhia é destinada a alcançar? É verdade. O que acontece, Meire, é que eu acho que também existe talvez um equívoco, né? Imaginar que a humanidade é igual ao paternalismo. Não é. Entendeu? Você, como líder, você tem que ser humano, você tem que mostrar, mas que você tem que estar claro que as metas, né? Os resultados que aquela empresa dá é o que garante a sustentabilidade dela no longo prazo. Não adianta você também pensar de que você vai ser aquele líder humano que vai estar passando, né, a mão na cabeça de todo mundo, sem colocar claramente esses objetivos e de forma também humana. Quando você talvez vai e tem que afastar alguém, isso tem que ser feito de forma humana, mas ela tem que ser afastada porque talvez ela não consiga entregar aquilo que ela estava prevista, né? Bom, você escreveu seu primeiro livro sobre o CEO virtual, mas a gente vê que no pessoal você também é muito humano. Para a gente encerrar, qual é a diferença entre um CEO virtual e um CEO pessoal? Olha, eu acho que hoje essa diferença já quase acabou. Eu acho que o próximo, se eu tivesse, eu não vou fazer essa história assim, se eu tivesse um próximo livro, eu acho que vai ser o CEO híbrido, porque na verdade já acabou assim, o virtual a gente teve, obrigado, né, pela pandemia, mas o gostoso também é estar com as pessoas. Eu tive o lançamento desse livro aqui, né, no Recife na semana passada e foi sensacional ver muitas dessas pessoas participando com a gente, sabe? Ficando contente de ver um pouco do que estava acontecendo, de ter aquela conexão com uma pessoa que ele sempre viu pelo vídeo. Então, olha, eu acho que o mundo é híbrido a partir de agora. E como você se sente sendo referência a partir de agora, né, pelo livro e também pela experiência de vida? Olha, muito satisfeito, porque aqui, o que eu acho que o livro tem a ver, Meire, é com o legado, é com a coisa de que hoje, eu falo também nesse livro sobre as curvas de Maslow, né, que é aquela da satisfação, e o último deles é realmente a parte de deixar um legado. O livro, para mim, é deixar um legado.
Ricardo, a gente agradece demais aqui todas as colaborações, né, a respeito de liderança, né, do que é ser um líder de verdade. Obrigada, viu? Mais sucesso para você. Muito obrigado, Meire. Foi uma honra estar aqui com você e que gostoso bate-papo. Um bom dia para você. Bom dia. E assim a gente se despede, marcando um próximo encontro para o próximo domingo, às 10 horas da manhã. Tchau, tchau. Até lá.